Gravando? Ok. Irmãos, olha aqui, nós vamos, nós vamos começar o curso de hoje. Esse curso terão 10 aulas, aproximadamente meio a meio. 5 aulas online, 5 presenciais ou 6. Nós vamos ver no decorrer da última aula se faz sentido fazer presencial. Ok, irmãos? Nós temos, por enquanto, 2 cursos. A nossa escola RG Éfeso vai funcionar de temporadas. Então, nós tivemos 2 cursos agora, aí nós vamos pôr algumas coisas em prática. Depois, esse curso mesmo vai ser aberto 2 vezes por ano, e outros cursos virão no ano que vem. Gostaria que os irmãos prestassem muita atenção no que eu vou dizer agora. Irmãos, nós estamos transicionando a nossa igreja para uma igreja celular. Nós estamos transicionando a nossa igreja para uma igreja celular. Então, irmãos, para que isso aconteça, nós precisamos estar muito alinhados em relação ao ensino, à informação, à instrução que eu vou passar para os irmãos, certo? Esse curso aqui, irmãos, ele vai ser como se fosse uma das colunas da nossa igreja para os trabalhos que nós vamos desenvolver. Os irmãos já sabem as razões por que nós estamos fazendo isso, nós já conversamos sobre isso. As razões deslocamento dos irmãos que estão congregando pouco, a gente usar melhor os dons, dos irmãos, e também a gente alcançar vidas para Jesus. Amém? Amém, irmãos? Os irmãos vão reagindo aí. Dito isso, irmãos, nós consideraremos que formou nesse curso quem tiver, ao final do percurso, participado de pelo menos 9 aulas. Nossa régua vai ser alta. Então, o que acontece? Vai ser considerado na nossa igreja um líder dos nossos RGs, que nós vamos chamar os nossos pequenos grupos, nossas células, nossas igrejas caseiras, quem participou de pelo menos, ou assistiu, segundo aquele espaço que nós concedemos, né, irmãos? 2 dias depois da gravação da aula, 9 de 10 aulas. Então, meus amados irmãos, nós no início do ano colocamos um propósito diante de Deus: alcançar a nossa região para Jesus Cristo. Nós temos 3 propósitos, na verdade, né? Alcançar a região onde a nossa igreja está, ler a Bíblia toda e agora batizar uma alma até dezembro. Isso está ficando muito perto da gente. E, irmãos, o sucesso desse trabalho vai depender do compromisso de cada um de nós, de nos empenharmos em chegarmos ao final. Por exemplo, se no final do curso, a gente terminar, durante as nossas 10 aulas, chegar lá no final do curso, e nós tivermos Deus, isso não vai acontecer. Todos os nossos irmãos vão formar. Mas se nós chegarmos lá no final do curso e tivermos um aluno que formou, nós vamos ter que reiniciar o curso de novo. Entendeu, irmãos? Então, a gente pede um compromisso real, porque nós estamos sempre focados na visão que Deus nos deu. A nossa figueira tem um tempo para florescer. E isso não pode sair do nosso radar. Amém, irmãos? Ficou claro? Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Segunda coisa, meus amados irmãos, as 2 primeiras aulas, irmãos, são aulas mais conceituais. Então, a gente vai passar um conteúdo aqui, compartilhando com os textos sagrados, e gostaria que os irmãos tivessem, assim, um empenho de se envolver, de perguntar, de estudar. Diferente do curso passado, que eu mandei o material quando o curso acabou, acabando a aula hoje, eu vou disponibilizar esse material no grupo Só Membros e para os irmãos que assistiram. Essa aula, diferente das outras aulas que eu postei no meu canal do YouTube, a aula foi aberta, essa aqui eu vou postar fechada. Só os irmãos que assistiram às aulas e os nossos membros vão ter acesso a essa aula. Certo, irmãos? Porque aqui nós já estamos caminhando para o objetivo da nossa igreja. É algo mais virado para
para o que o Senhor tem colocado em nosso coração. Amém? Amém. Tranquilo até agora? Tranquilo agora? Terceira coisa, meus amados irmãos, terceira coisa. Sonhar é importante, mas ainda, irmãos, ainda não desenhe a sua célula, ainda não desenhe o dia, ainda não desenhe isso. Tudo que nós vamos fazer aqui vai ser mediante a propósitos de oração, de consagração, porque sem isso nós não vamos alcançar nada, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Então, eu peço que cada um dos irmãos aqui, irmãos, seja um motivador de outros irmãos. Igual o irmão não entrou hoje na aula, quando a aula estiver disponível, assim, irmão, assiste lá, é importante. Um motivando o outro em direção à vontade de Deus. Ok? Glória a Jesus. Amém também? Ficou claro até agora? Ficou claro até agora? Certo? Até o momento tem alguma dúvida? Até o momento tem alguma coisa a dizer? Coisa a dizer? Sim? Não? Não, não? Glória a Jesus. Não tendo? Não? Tranquilo? Então, vamos acelerar para a glória de Jesus Cristo. Olha aqui, eu vou botar para apresentar aqui, em nome do Senhor Jesus. Quando eu botar para apresentar, irmãos, eu fico mais limitado de eu ver os irmãos, sabe? Então, os irmãos vão manifestando aqui, abrindo o microfone. Quem é a redenção? Os irmãos já sabem. Somos nós, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E Deus é tão bom que nós já estamos precisando atualizar essa foto, né? Essa foto já começou a ficar desatualizada. Tem mais rostos para colocar aqui, né? Tem que colocar o irmão Xande, tem que colocar o irmão Samuel, tem que colocar outros irmãos para a glória do Senhor Jesus. Quem sabe um dia colocar Cacá, né? Amém. Muito bem. Não existe redenção sem você. Nossa igreja é inexistente sem sua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma missão. Somos uma igreja terrivelmente bíblica, totalmente dependente do Espírito Santo, e transformar almas em amigos de Jesus. Nós queremos que todos sejam amigos de Jesus. Nós temos valores que são importantes para nós: fidelidade à palavra, oração, dependência do Espírito Santo, fazer tudo com excelência, amor entre os nossos irmãos e comunhão com o corpo de Cristo. Nós não estamos dispostos a fechar as portas para as outras igrejas e nem se trancar no nosso rebanho. Amém? E nós temos uma missão. Nossa missão é que, pelo poder do Espírito Santo, nós vamos transformar todas as pessoas em amigos de Deus cheios de poder do céu. Todo mundo vai ser impactado pelas nossas vidas. E se você crê nisso, diga glória a Deus. Amém? Aí, glória a Jesus. Lá eu estou participando aqui no off. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, irmãos. E nossa meta, irmãos, nossa meta está muito perto da nossa meta. Deus tem dado discípulos para nós, esses discípulos vão aceitar Jesus Cristo e nós vamos fazer um batismo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ó, irmão, ore por isso todo dia, mas todo dia, no almoço, no jantar, Senhor, dá-nos uma alma. A minha oração tem sido o seguinte: Senhor, o Senhor tem 8 bilhões de pessoas no mundo, eu estou te pedindo uma só. Meu Deus do céu. Ô Pai, olha aí, Senhor, é o Senhor. 8 bilhões, nós queremos uma alma para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Já falei com a irmã Ana e vou falar com os irmãos. O esquema é o seguinte: isso vai ser regra na nossa igreja, vai ser o padrão da nossa igreja. Quem ganha a alma, discipula a alma e batiza a alma. Entendeu? E é isso mesmo, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Se a irmã Nicole, pela graça do Senhor Jesus Cristo, alcançar a Ludmila e ela se entregar a Jesus Cristo, estudar a palavra de Deus, nós vamos molhar esse cabelo ruivo da irmã Nicole, entendeu? É ela que vai pular na água lá com a irmã, e amém, assim será para a glória do Senhor. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Quem ganha, batiza. Isso aí. Você é igual o apóstolo Paulo na nossa igreja agora. Vou ativar ao máximo o apostolado que existe na minha vida, entendeu? É o máximo. Se eu batizei alguns entre os coríntios, foi poucos, entendeu? E é isso aí. Foi Estefanas e alguns da família de Chloe. E glória a Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. Nosso curso vai ter as seguintes aulas, irmãos. O que é a visão? O que é essa visão? Fundamentos de uma célula, amigos do reino, poder e autoridade, o poder do simples, a célula na prática, 4 estações, inimigos de uma célula vitoriosa e ponto de origem. Irmãos,
A partir da aula 5, irmãos, as aulas serão presenciais, porque nós teremos vários momentos de prática. Então, quando as células começarem, na verdade, os nossos RGs começarem, nós vamos pegar firme em algumas práticas para quando a gente tiver as nossas ovelhinhas, os irmãos já estiverem bem acostumados. Eu aprendi na faculdade, irmãos, que você não é feio você copiar. Feio é você não dar razão a quem copia a fonte, né? Então, você tem que descrever a fonte que você está utilizando. Então, irmãos, isso aqui, irmãos, foi presente de Deus para a nossa vida, oriundo de 2 lugares, na verdade, 3 lugares. Calma aí, irmãos, rapidinho. Ô, filho, Lael, brinca no quarto, por favor. Irmãos, o que acontece? No período de julho e agosto, na verdade, tem mais de um ano, vários anos que eu oro pela igreja, né? Minha função é isso, estou fazendo mais que uma obrigação. Irmãos, eu recebi algumas profecias, mas eu vou entregar para os irmãos, nós estamos entre irmãos, isso aqui não vai ser... Uma profecia é que Deus me daria conexões, E uma das profecias é que Deus daria respostas. Então, ok, glória a Jesus. Estudando igreja, irmãos, que eu faço sempre, eu acho que se um dia Jesus permitisse, eu faria uma pós ou um estágio em eclesiologia. Eu amo estudar a igreja, como que a igreja funciona, como que a gente tem tanta coisa em comum. Eu encontrei um material muito bom, com uma assessoria muito boa. Me conectei a pastores, tanto de Montes Claros quanto do Brasil inteiro, que trabalham no modelo celular, desmistificando a origem das células. Quando as células chegou no Brasil, elas tinham uma origem muito ligada ao G12, muito ligada a movimentos de mistério, que é o DNA central. Os irmãos da Batista Central foram uma bênção na nossa vida. E aí, papo vai. Entrei em contato com o pastor da Novo Ser, tem sido momentos muito bons lá com os irmãos. E aí, estou terminando o meu curso lá, curso de liderança, e estou repassando, do jeito que eu estou recebendo, eu estou repassando, né? Nos moldes da nossa cara. Então, tudo isso aqui é material que outros irmãos fizeram, e nós estamos repassando com a essência, redenção e graça. Te amo, filho. Com a essência, redenção e graça. Tá bom, irmãos? Se os irmãos quiserem pesquisar mais, os irmãos pesquisem sobre isso. DNA central, uma bênção para agora do Senhor Jesus Cristo. Eu não imaginava, irmãos, que tinham pessoas que tinham material tão excelente, tempo tão disponível, a custo zero, em favor do reino. Então, aprendi muita coisa para a glória do Senhor Jesus Cristo, nós vamos aprender juntos também. Amém, irmãos? Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, como vai ser os nossos encontros, irmãos? Começando hoje, nós temos 4 encontros online, depois teremos 4 a 5 encontros presenciais, esse é certeza que é online, esse último aqui nós vamos julgar, quando nós chegarmos lá, em nome de Jesus, e nós vamos fazer uma festa, irmãos. Isso é uma festa. Vou chamar pastores para ministrar sobre nós, e nós vamos ter a formatura. Já estou adiantando aqui, irmão, que na formatura vai estar todo mundo de camiseta. Ao longo aqui do final da aula de outubro, nós vamos fazer uma votação para o tema das camisetas, e nós vamos ter todo mundo uniformizadinho aqui para essa formatura, para darmos início ao nosso curso. Amém. Então, Kézia já definiu aqui. Então, os irmãos já vão se preparando aí, que nós vamos trabalhar em cima disso. Certo, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Bem? Glória a Deus. Tranquilo até aqui? Tranquilo até aqui? Pode pôr marcha? Como diz o povo, pode pôr marcha, acelera. Mais uma coisa, meus amados irmãos. Nós estamos em um ambiente caseiro, mas eu gostaria que todos os cursos, mas principalmente esse, irmãos, que vai ter um pouco mais de informação, que você fique centrado, concentrado, como se estivesse na igreja, entendeu? Então, não fica olhando o celular, não fica olhando status, não fica, se for comentar, tenta dedicar esse tempo para que faça sentido para a glória do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que eu aprendi é que treinar mais ou menos e treinar para valer gasta o mesmo tempo.
Se dedicar mais ou menos, se dedicar para valer, gasta o mesmo tempo. Você economiza energia, mas gasta o mesmo tempo. Então, irmãos, vamos estar focado. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Nosso modelo. Irmãos, nós acreditamos que Deus tem um modelo de expansão para o reino de Deus. Deus quer que o reino sempre expanda. Deus quer que o reino sempre expanda. Deus quer que o reino avance. Todas as parábolas, irmãos, quando eu descobri isso, irmãos, eu falei, Jesus, nos dá graça. Todas as parábolas do reino terminam em crescimento. A parábola do semeador, que eu preguei domingo, termina em crescimento. A parábola da semente de mostarda termina em crescimento. A parábola do fermento termina em crescimento. A parábola do joio e do trigo termina em crescimento. A parábola do homem que achou o tesouro no terreno termina em crescimento financeiro para o homem. Todas as parábolas, a parábola do filho pródigo termina em crescimento de relacionamento. A parábola das 10 arcas termina em crescimento de alegria. A parábola do rebanho termina em crescimento de... Então, o reino de Deus, irmãos, é feito para crescer. O reino de Deus é feito para crescer. Sem sacrificar, irmãos, a integridade, mas é feito para crescer. É feito para crescer. Então, nós acreditamos que Jesus nos capacitou com uma unção para crescermos. Crescermos. Porque é contra a verdade do evangelho. Se eu creio que Jesus quer salvar almas, e as almas não são salvas, o reino não cresce. O reino não cresce. Então, irmãos, vamos lá. A visão é crescer. A gente ganha almas, as almas transformam suas famílias, as famílias transformam a sociedade, e nós vamos crescendo para a glória de Cristo. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Muito bem. Acreditamos também que o maior instrumento de Deus somos nós. Todos nós, quando permitimos ser usados por Deus, irmãos, carregamos um avivamento. Irmãos, uma coisa que a gente aprende, irmãos, é que Deus deu muito do seu Espírito sobre nós. E Ele quer que esse Espírito flua sobre nós abundantemente. Flua sobre nós, irmãos, incessantemente. Que sem barreiras. Deus não deu um espírito de conta-gotas para nós, a Bíblia deixa muito claro. Então, quando essa presença se ativa, irmãos, a nossa vida é transformada, a vida dos nossos familiares são transformadas, e a vida da sociedade é transformada para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Rainha Elizabeth, não, acho que Elizabeth I diz que ela tinha mais medo de um crente de joelhos do que de um exército inteiro. E por que ela falou isso? Porque John Knox, na Escócia, que era uma província da Inglaterra, conseguiu transformar a nação em oração. Em oração. Dai-me a Escócia ou morrerei. Nós cremos nisso aqui, irmãos. Ó, a palavra de Deus, vou tentar abrir o microfone, a câmera aqui. Acho que vai dar certo. Aqui eu gosto de ver os irmãos. Se os irmãos quiserem abrir também, é muito mais pessoal. Olha as promessas, irmãos. Promessa. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Jesus te ungiu para isso. Jesus te ungiu para isso. A autoridade que está sobre mim, eu delego a vocês. Mateus 28. Olha outra promessa aqui, irmãos. E depois desses dias, derramarei meu Espírito sobre todo o povo. Vocês vão profetizar. Vocês terão sonho, vocês terão visões, e sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito. Jesus vai derramar poder sobre todos nós, já derramou. É o início do fim, o derramamento do Espírito. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E outra coisa, irmãos, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a face de Deus, se afastar dos seus maus caminhos, eu virei do céu, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Curarei a sua terra. Irmãos, você está escandalizado com a maldade do mundo? Pois bem, irmão, se escandalize mesmo, mas ore. E se a gente... antes eu achava que esse versículo era muito introspectivo. É sempre eu, para mim. Mas uma coisa que eu percebi, irmãos, como diz Tiago, se eu sei o que é bom e não faço o que é bom, eu cometo pecado. Então, se eu me arrependo da minha ociosidade espiritual, se eu me arrependo de saber que eu tenho que pregar o evangelho e não prego, olha, irmãos, como é que a gente às vezes para em algumas coisas, eu vou pregar, aí eu tenho vergonha.
está colocando a sua vergonha acima da ordem de Deus. Eu venho pregar, o que as pessoas vão pensar de mim? Você está colocando, eu tenho que buscar mais. Tem que buscar mais? Tem, mas obedecer mais é o caminho de receber mais. Então, se a gente se humilhar, Deus vai sarar a nossa terra. Deus vai sarar a nossa terra. Existe uma irmã chamada Valdice Meliones. Tem algumas coisas que ela fala assim que parece estar meio fora, né? E às vezes é fora mesmo. Mas uma coisa que ela prega há mais de 30 anos, ela já pregava isso nos anos 90. Se a igreja se posicionar, Deus cura a nação. Deus cura a nossa 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 nação. Então, irmãos, não existe lugar difícil para o reino de Deus. Ok? Cremos também que todos nós devemos ser bons mordomos de Cristo. A igreja carrega um mandato de liderar uma geração e formar líderes. Nosso principal modelo de liderança é Jesus. Nós devemos ser líderes como Jesus, servindo. Nós somos dotados de liderar servindo. E aqui tem um exemplo. Os reis do mundo dominam com poder, mas vocês serão diferentes. Vocês serão o primeiro a ser escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Se a igreja servir, irmãos, se a igreja servir, as almas virão. Se a igreja não. Uma coisa que eu aprendi, irmãos, com um filósofo, é que termos vazios geram omissão. Então, por exemplo, a sociedade precisa mudar, ninguém vai mudar. A igreja precisa se posicionar, ninguém vai se posicionar. Então, irmãos, você tem que dar nome aos bois. A família precisa ser resgatada, não vai ter família resgatada. É nome aos bois. Se eu servir mais o pecador, ele vai se converter. Se eu servir mais a igreja, ela vai se fortalecer. Porque Deus depositou sobre cada um de nós uma luz. E essa luz não pode ser escondida. Não pode ser escondida. Irmãos, eu tenho um propósito para lançar para os irmãos no final do estudo. E eu vou falar com os irmãos para vocês não deixarem eu esquecer. O TDAH não pode vencer dessa vez, irmãos. Não pode vencer dessa vez. Em nome de Jesus Cristo. Pode vencer. Amém? Diz glória a Deus aí, irmãos. Glória a Deus. Ok? Cadê o glória a Deus aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Não senti muita moral aí na força do TDAH vencer. Amém, irmão. Valeu. Amém. Nós vamos vencer. Irmãos, vamos lá. Tudo no reino, irmãos, começa com uma visão. Tudo no reino começa com uma visão. Glória a Deus! Glória a Deus! Uma visão. Ok? Vamos lá, irmãos. Ok. O que é uma visão, irmãos? A visão é você caminhar debaixo de uma direção, de uma palavra, de um sonho dado por Deus. A visão nos dá clareza de propósito. A visão faz o nosso coração se conectar a Deus. A visão nos dá a capacidade de ver um propósito. Tudo vem de Deus através de uma visão. Precisamos ter um ministério de impacto e relevância, porque Deus nos prometeu. Deus falou que para nós então está selado. Irmãos, tudo começa com um sonho. Esse sonho pode vir por profecia, esse sonho pode vir por sonho mesmo, essa visão pode vir por várias maneiras. Às vezes segue uma convicção que a gente não sabe de onde que veio, mas começa com uma visão, irmãos, com uma visão. Por exemplo, a redenção e graça nasceu de uma visão. Tanto minha quanto do pastor Levaldo, de nós termos uma igreja onde a palavra de Deus poderia ser pregada com liberdade. Que a palavra de Deus teria tempo adequado para a palavra. Que a gente não dividiria a igreja em tantos ministérios que seria impossível unir a igreja de novo. Essa foi a nossa visão. E foi isso que Deus deu para nós até hoje, irmãos. Deus tem dado para nós até hoje. Então, nós temos tempo para a palavra, nós conseguimos ter uma igreja coesa. É muito difícil quando alguém me chama assim, manda um grupo de jovens. Eu falo assim, a igreja não funciona bem assim. Manda um grupo de irmãos. Ô, irmão, eu vou chamar a igreja. É bem difícil. A gente tem trabalhos específicos, mas não funciona bem assim. E a igreja é unida para a glória do Senhor Jesus Cristo. São uma visão. Todos nós temos de Deus um caminho, um propósito, uma visão para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Uma coisa que é interessante sobre a visão, irmãos, a visão que Deus nos dá, ela não é grande o suficiente para nos sufocar. Ela é grande o suficiente, irmãos, para entender que a gente pode fazer no poder do Espírito. E existe uma visão, irmãos, que Deus deu para todo mundo. Essa visão, um crente está livre dessa visão. Qual que é a visão? Ganhar almas para Jesus. Nenhum ministério ultrapassa isso. Todos os ministérios são baseados nisso, igual a gente aprendeu na igreja, os dons são feitos para ganhar almas para Jesus. Os dons são feitos para alcançarmos família, amigo, colega de trabalho, estudos perdidos, alcançarmos para Jesus Cristo. Então, a visão que Deus deu para nós, irmãos, todas as últimas palavras que Deus deu para a gente no Evangelho última palavra em Mateus, prega o Evangelho. Última palavra em Marcos, prega o Evangelho. Última palavra em Lucas, sejam cheios do poder e preguem o Evangelho. Ok, irmãos? Vamos lá. Primeira coisa aqui, irmãos. Uma pessoa que tem uma visão, mas não faz nada, ele não passa de um delírio. Eu não sei se os irmãos já conheceram pessoas assim, que dizem assim, moço, Deus colocou no meu coração de fazer tal e tal coisa, de construir, de edificar, de tal. E quando você pergunta, a pessoa não está fazendo nada. Você está delirando. Você só tem um sonho. Deus não te deu uma visão. Ou se deu, você está sendo negligente com a sua visão. Outro problema, irmãos, é quando a pessoa faz as coisas sem ter uma visão clara. É por isso que a igreja, muitas vezes, machuca tantas pessoas, porque a pessoa perdeu o propósito da igreja. A igreja está lá para servir pessoas. Quando a igreja não serve as pessoas, quando a igreja machuca as pessoas, perdeu a visão de igreja. Se descaracterizou essa igreja. Se a igreja não prega o evangelho, se a igreja não gera comunhão, se a igreja machuca o ferido, se a igreja não dá assistência aos irmãos, então perdeu o propósito de igreja. Agora, quando a gente recebe de Deus uma direção, uma palavra, uma visão, e põe em ação, a gente consegue mudar o mundo. Uma coisa que é muito bonita, irmãos, na matemática tem uma frase que diz o seguinte: existem infinitos que são maiores que outros infinitos, que foi roubado pelaquele filme horrível, A Culpa das Estrelas. Meu Deus, que filme ruim, aquele Culpa das Estrelas. Jesus Cristo, filme, nossa, disseram que o livro é muito melhor. Então, acontece, o que é infinito são maiores que infinito? De 0 a 1, irmãos, é infinito. Só que de 1 a 1 milhão é infinito também. Quando a gente recebe de Deus a nossa visão, a gente pode mudar o mundo. E presta atenção, irmãos, eu ouvi uma palavra tão interessante é que quando Deus fala com Caim, ele diz o seguinte: os sangues de Abel clamam contra mim. Os sangues de Abel clamam contra mim. A palavra sangue está no plural. E aí existem duas explicações. O pastor Carlos Valati nos diz qual que é a explicação. Explicação número 1 é que como Caim esbagaçou Abel, tinha sangue espalhado para todo lado. Mas a explicação muito bem, vou explicar agora. Eu até mandei uma pregação para você que resolve isso. Vou explicar, Cacá. Quando esbagaçou Abel, o sangue para todo lado. Mas a explicação que os hebraístas mais gostam é que Caim não matou só Abel. Caim matou toda a descendência de Abel. Então, todas as pessoas que sairiam de Abel foi morta em Caim. Então, irmãos, ou mudar o mundo, irmãos, talvez seja eu conseguir alcançar uma pessoa, alcançar 2 pessoas, e eu já mudei o mundo da casa dela, eu já mudei o mundo da família dela. Irmão, como saber se é uma visão ou um delírio? Para isso serve a igreja. A igreja serve para saber se eu estou tendo uma visão ou delirando. Eu mandei uma pregação que eu achei tão interessante. Então, eu recebi de Deus uma visão. O que eu vou fazer? Eu vou compartilhar essa visão com as pessoas que estão ao meu redor, com os crentes que estão ao meu redor, e preferencialmente crentes mais maduros. Vou compartilhar a visão com os irmãos que estão diante de mim. E aí a gente vai saber se o vento está soprando para o mesmo lado. Ok? Se só eu vejo uma coisa e ninguém vê, possivelmente eu não sou mais espiritual da jogada. Possivelmente eu estou destoando do Espírito de Cristo. É por isso que a gente tem que estar numa igreja que a gente tem certeza que Jesus quer que a gente esteja. Amém? Glória a Jesus. Ficou claro?
Glória ao Senhor. Vamos lá, irmãos. Vamos ver aqui o que é uma visão. Alguém abre para nós, irmãos, ligeiro, que hoje nós temos bastante coisa para aprender. Alguém abre para nós Apocalipse 7, do 9 ao 17. Alguém abre para nós primeiro a visão. Apocalipse 7, do 9 ao 17, e lê forte e bonito para a glória de Jesus. Depois dessas coisas, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos, e clamavam em alta voz: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono, dos anciões e dos 4 seres viventes, prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, um dos anciões perguntou: Quem são e de onde vieram estes que estão vestidos com túnicas brancas? Eu lhes respondi: Meu Senhor, tu sabes. E ele me disse: Estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre ele. Nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. O Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia. Então, qual foi a visão que João viu? João viu o futuro. Viu eu e você lá diante do trono, dando glória a Deus. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Como que nós vamos para isso acontecer, para a visão se concretizar, Deus nos deu uma missão. Alguém abre para nós aí qual que é a nossa missão? Mateus 28, do 18 ao 20. Pode ler? Pode ler. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Eu quero o céu cheio. Eu quero o céu cheio. Parafraseando Jesus. Então, para o meu céu estar cheio, eu quero que vocês vão e façam discípulos. É a missão. Agora vem, como nós vamos fazer discípulos? Aí é a estratégia. E a nossa estratégia vai ser baseada em Atos 2, do 42 ao 47. Uma terceira pessoa lê para nós, em nome de Jesus. Quem vai ler para a gente? João viu, cidade de Deus, santa morada. Quem vai ler para nós? Então pode repetir aí. A irmã está sempre sem microfone, né, irmã? Então vamos lá. Alguém lê para nós, Nico, Samuel? Atos 2, 42 ao 47. Aí, olha, Deus prosperando a irmã. Glória a Jesus. Pode ler, Nico. Pode ler. Só procurar aqui, que meus versículos estão pequenininhos. Eu achei que pastor, pode ler? Pode ler. Então vai, irmã Jaque. Isso aí, vai, irmã Jaque. Atos, peraí, 43, 42, achei. E perseverarão na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E vendia suas propriedades, e Perseverava. unânimes todos os dias
no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória a Jesus. Então eles tinham doutrina, estudavam a Bíblia, a doutrina dos apóstolos, eles oravam, eles tinham festas de comunhão, tinham ceia, eles tinham prazer em doar uns para os outros. E, irmãos, a diferença do cristianismo para o comunismo é que você não é obrigado a dar. No cristianismo você dá porque você quer. Simples assim, tá? Então, e não é o Estado que faz, é o ser humano que faz. Amém? E aí, irmãos, eles estavam unânimes, se reunindo na igreja e nas casas. Essa vai ser a nossa estratégia. Reuniões poderosas na igreja e nossas casas serão lugares de evangelismo para a glória do Senhor Jesus Cristo. E todos os dias ainda. E aí eu te pergunto, esse povo não tinha água encanada, esse povo não tinha fogão, esse povo não tinha lotação, esse povo, entendeu? E todo dia. Você vê como é que nós caímos, né? Como é que nós estamos aqui? Nós, de modo geral. Amém, irmãos? Vamos lá. Uma coisa que nós aprendemos, irmãos, que a visão tem que ser clara. Então, por exemplo, é por isso que todo momento nós estamos repetindo as nossas metas, a nossa visão, e nós vamos fazer isso até Jesus voltar. Porque, irmãos, como disse Abacuque, fica no posto de vigia, Deus falando com Abacuque, sobe na muralha, aguarda o que ele te disser, e eu lhe darei resposta. Então o Senhor disse, escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente, pois a visão guardada um tempo designado, ela fala do fim, e não falhará, ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não atrasará. Abacuque, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Todos devem ter visão clara, e é o papel da liderança, manter a visão clara e forte para todos. Irmãos, isso não é só espiritual, não, irmãos. Quando você escreve as coisas, fica mais claro, evidencia. E uma vez que eu era líder de jovens aqui, eu fui buscar umas coisas na casa de outro líder de jovens do São João 2, e ele estava no quarto dela. Então eu e minha esposa entramos, foi pegar. Moço, tinha um monte de números na casa dela, um monte de números assim, espalhados no quarto. O que é isso, moça? Assim, não, aqui é o tamanho da cintura que eu quero ter, aqui é o busto que eu quero ter, aqui é o peso que eu quero ter, aqui é o salário que eu quero ter, aqui, irmãos, então assim, deixar clara a nossa visão. A nossa visão para esse ano é terminar esse curso, abrir células e ganhar almas. Pelo menos batizar uma pessoa. Nós já estamos trabalhando nisso para a glória do Senhor Jesus. Cada um dos irmãos estão discipulando uma pessoa para a glória do Senhor. Então, até o final de outubro, cada um vai ter o seu discípulo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, deixar claro a visão. E Jesus deixa muito claro o que ele falou. Ide pregar o evangelho. Ide pregar o evangelho. Ide pregar o evangelho. Seja cheio e prega o evangelho. Prega o evangelho. Prega o evangelho. Amém? Vamos lá. A missão de Deus à sua igreja é fazer discípulos que conheçam a Cristo. Compartilhar e multiplicar Cristo na vida dos outros. Qual é a principal lição de Jesus sobre liderança? A principal lição que Jesus ensinou sobre liderança é que ele personificou como serviço. Precisamos despertar o serviço em nós. Jesus, irmãos, foi o servidor, o líder servidor. Jesus não veio para ser servido. Ele veio para servir. Como diz aqui, irmãos, Jesus teve todo o poder. João capítulo 3, versículo 3. Com todo o poder, irmãos, com todo o poder, ele resolveu servir. Ele usou todo o poder que ele tinha para servir pessoas. Esse aqui é o ato de maior serviço que Jesus fez, humanamente falando, considerando a salvação. Lavou os pés dos discípulos. E aí, irmãos, só um comentário aqui. Na tradição cristã, nunca foi um hábito recorrente, fora do contexto judaico, lavar pés. Tá? Em nenhum momento se tornou um hábito. Ok? Em nome de Jesus. Não tem poder espiritual sobre isso. Amém? Glória a Jesus. Existem igrejas que têm a tradição de quando vai enviar alguém
lava os pés, mostrando que a igreja está servindo alguém. Já ouvi casos de líderes para mostrar que estavam se reconciliando, um lavou o pé do outro, mas não é uma prática. Nem na Didaquê, que é o primeiro livro escrito pelos cristãos do primeiro século, tinha a referência ao lava-pés. Bem? Na ceia. Glória a Jesus. Vamos lá. Vamos lá. Visão e missão andam juntos. Certo, irmãos? Quem ouviu a voz de Deus, trabalha. Quem ouviu a voz de Deus, se envolve. Quem ouviu a voz de Deus, não fica parado. Como nós aprendemos na escola bíblica domingo, Isaías ouviu a voz de Deus, e só de ter ouvido a voz de Deus, Deus não mandou ele ir. Ixi, minha orelha já é grande, eu fiz assim, eu vou voar. Quando ele ouviu a voz de Deus, eu falei assim, Senhor, eis-me aqui. O Senhor está falando, eu vou deixar o Senhor falando. Eu achei uma frase tão interessante, irmãos, uma pessoa contando. A gente, quando é criança, não repara nos sentimentos dos nossos pais. A gente, quando é criança, não repara nos sentimentos dos nossos pais. Dificilmente alguém, como criança, detecta se o pai está triste, se o pai está angustiado. Tem que estar muito angustiado para perceber. Mas aí, irmãos, a gente, como adulto, detecta os sentimentos dos nossos pais. Então, quando você é criança, se você passa e vê seu pai chorando e ele finge que não está chorando, isso te incomoda pouco. Você consegue se distrair rápido com isso. Agora, se você é adulto e vê seu pai chorando e isso não te incomoda, você é um psicopata, você é um falta de caráter, você é um aproveitador. Então, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo está clamando: dai-me almas, dai-me vidas, dai-me vidas. Então, se eu passo e isso não me incomoda, só tem duas explicações. Ou eu sou uma criança espiritual, e Deus não tem prazer em crianças espirituais, ou eu sou alguém indiferente ao sentimento do mestre. Então, a visão está acompanhada de trabalho. As pessoas que mais viram o Senhor foram as pessoas que mais trabalharam para a glória de Jesus Cristo. Vamos lá, irmãos. Vamos lá. Missão e valor, tá bom, irmãos? É evidente que cada um tem um chamado específico, mas Deus também nos chamou para todos para uma missão, sem exceção. E que missão é essa? Fazer discípulos. Foi-me dada toda a autoridade no céu e da terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, essa compartilhando com os irmãos aqui, esse conhecimento aqui, irmãos, eu adquiri, não tem pouco tempo, não tem muito tempo não, acho que uns 3 anos que eu tive essa percepção de que a gente que é de igreja, irmão, todo mundo que é de igreja aqui encontra crente que dá desculpa para tudo, né? Não sei se os irmãos já encontram com isso. Não, irmão, a minha visão é ensinar a igreja de Cristo. Irmão, essa sua missão secundária. Sua missão primária é ganhar almas. A minha missão é administrar a igreja. Essa é a sua missão secundária. A sua missão primária é ganhar almas. A minha missão é profetizar. Essa é a sua missão secundária. Sua missão primária é ganhar almas. Na verdade, o melhor é o seguinte: você ensina ganhando almas, você administra ganhando almas, você profetiza ganhando almas. Tudo foi feito com um objetivo: que o corpo de Cristo cresça, o corpo de Cristo se fortaleça, irmãos. Ó, irmãos, e não tem coisa melhor, irmãos, para a vida da gente andar com um novo convertido, não. Porque um novo convertido ajuda a gente a crescer em santidade, porque você sabe que tem alguém olhando para você. Você fica assim, moço, eu tenho que dar um bom testemunho aqui, porque além do meu temor ao Senhor, você sente o impacto de ser responsável por alguém. É por isso, irmãos, que tem muitos pastores que, quando largam o pastorado, que não tem sua fé firmada, desmoronam, porque ele tem a sua vida e Jesus valoriza isso em prol de dar um bom testemunho. Quando ele não tem mais pessoas que o olhem para ele, ele desmorona. Então, isso é uma condução errada, mas todo cristão tem que pensar o seguinte: tem alguém olhando para mim, eu tenho que ser um exemplo. E quando a gente tem um discípulo mais perto, isso é mais evidente. Então, irmãos, nossa grande missão é fazer discípulos para o reino. Glória a Jesus. Vamos lá, irmãos. Só que para essa comissão nós temos um problema: falta trabalhadores para a seara. E a solução é orar pedindo trabalhadores. Orar pedindo trabalhadores. E aí, irmãos, tem uma verdade muito ruim. Tem uma verdade muito ruim.
Se, irmãos, eu estou orando pedindo trabalhadores para a obra e não estou trabalhando, possivelmente eu sou a resposta da minha oração. Os irmãos entenderam? Ficou clara essa frase? Se eu estou pedindo trabalhadores para o reino e eu não trabalho, eu sou a resposta da minha oração. Eu sou a resposta da minha oração. Então, irmãos, ore para que o Senhor envie trabalhadores para trabalhar ao seu lado. Você tem que estar trabalhando, irmãos, porque senão você está. Eu não quero ficar impactando os irmãos, não. Se você está debochando da palavra de Deus. Está debochando da palavra de Deus. Irmãos, isso acontece com todo mundo, tá? Isso é o que eu vou falar com os irmãos, não acontece só comigo, não. Acontece com todo mundo. Uns tempos atrás, tem mais tempo, acho que eu comecei a virar um pastor minimamente decente tem uns 2 anos. Eu tenho, né? Deus nos deu aos irmãos também sede pela obra, e aí eu ficava lançando projetos para as pessoas, que eu vinha que tinha um perfil, assim, irmão, você podia fazer isso para o reino de Deus. Irmão, tanto que era minha ovelha ou não era minha ovelha, irmão, eu acho que você tem um talento para isso, irmão, você podia vir me ajudar nisso. E aí, irmãos, a cara que eu recebia, não dá não quero. Teve uma vez que eu pedi para um irmão dar um estudo para os irmãos da nossa igreja, com 1 ano de antecedência. 1 ano. 1 ano de antecedência. Quando estava chegando perto do período de ele dar o estudo, ele não congrega com a gente. Eu fui lembrar ele, falei assim, você tem que parar de ser apressado. Então tá bom, então tá bom. Irmãos, falta trabalhadores na seara. Falta trabalhadores na seara. Falta trabalhadores na seara, irmãos. Paul Walsh diz uma coisa e é verdade, irmãos. A igreja não falta dinheiro na igreja, falta pessoas. Falta pessoas. Seu dinheiro é importante, ajuda muito. Nós estamos até orando agora por uma necessidade da nossa igreja. Mas, irmãos, pessoas são importantes. Pessoas são importantes. Irmãos, quantos trabalhos que fecharam porque não tinham pessoas? Quantas famílias que não foram atendidas porque não tinha pessoas? Irmãos, na janela 10/40 tem 12 mil missionários só, para atender 3 milhões de pessoas. 12 mil. O Piauí, irmãos, que é o estado menos evangelizado do mundo, irmãos, do Brasil, menos evangelizado do Brasil, irmãos, não tem 500 pastores assalariados lá pregando o evangelho. Irmãos, então, falta pessoas. Então, nós temos que orar e ser resposta dessa oração. Ok, irmãos? Para que nós temos que e aí, por que nós estamos aqui, irmãos? Nós estamos aqui hoje nos preparando para sermos esses trabalhadores. Nós estamos aqui, irmãos, nos capacitando para ser esses trabalhadores. Nós estamos juntos, estudando a palavra de Deus, reunidos, para que a gente seja essa resposta. Alguém orou pelo Santo Amaro, Deus plantou a nossa igreja lá. Alguém está orando pela escola que eu trabalho, Deus me plantou lá. Alguém está orando pela sua família, e Deus te plantou lá. Você é o trabalhador dessa seara. Glória a Jesus Cristo. Deixa eu ver se vai carregar aqui. Irmãos, nós vamos ver um pequeno vídeo aqui. Vocês vão prestar bastante atenção. Eu vou soltar aqui, os irmãos falam se está ouvindo o áudio, tá bom? Sobre esses trabalhadores para a colheita. Ok? Os irmãos estão ouvindo? Para mim aqui tá sem áudio. Sem áudio? Está ouvindo, irmãos? Não? Calma aí. Ai, que é isso? Oh! É do curso lá. Oh! Calma aí. Deixa eu ver aqui. Isso, deixa eu colocar no chão. Agora os irmãos estão ouvindo? Sim ou não? Sim ou não? Não? Então calma aí. Não, mas. Mais de um não está ouvindo? Permite.
Deixa eu ver aqui, irmãos, rapidinho aqui. Vamos ver se agora vai. E agora, irmãos, estão ouvindo? E agora? Sim, eu estou ouvindo. Estão ouvindo? Sim? Não? Vamos fazer o seguinte, irmãos. Vamos fazer o seguinte. Eu vou mandar esse link no final da aula. E aí os irmãos vão assistir ele. Calma aí. Onde é que eu estou? Eu estou aqui. Eu vou mandar ele no final da aula, irmãos. Os irmãos vão assistir ele. Não parado. Não entendi, mas não parado. Não entendi, Ana. Não, não tá não, estava rodando aqui. Não estava pausado, não. Não estava pausado, não. Eu vou mandar ele, irmãos, aí os irmãos assistem e reflitam, tá bom? É uma reflexão sobre a igreja. Até aqui, tranquilo, amados? Glória a Jesus. Vamos lá, então, vamos continuar aqui. É um vídeo muito bonito, viu, irmãos? Deixa. Muito bonito e marcante. Ok. Irmãos, qual que é a nossa função aqui como igreja? A função como igreja, irmãos, é dar Essa que estava bem aqui. a maior quantidade de ferramentas, irmãos, para a gente se equipar. Então, a igreja foi feita para transformar as pessoas que estão assistindo num exército. Então, deixar de ser somente pessoas que ouvem a palavra de Deus para se tornar verdadeiros soldados de Cristo. Rick Vale, irmão. Rick Vale é um irmão muito abençoado da nossa geração, diz o seguinte: há um exército de crentes sentados nas igrejas, esperando para ser mobilizados. Se descobrirmos uma maneira de transformar a audiência da nossa igreja de consumidores em contribuintes, de transformar espectadores em participantes, isso vai mudar o mundo. Isso vai mudar o mundo. Se cada um de nós, irmãos, entender que nós somos uma parte essencial do reino, o mundo vai ser mudado. Uma parte ativa do reino, né? O mundo vai ser mudado. Agora de Jesus Cristo. Irmãos, vamos lá. Qual que vai ser a nossa estratégia aqui, irmãos? A nossa estratégia vai ser o seguinte: nós estamos migrando para o modelo celular. E aí, irmãos, modelo celular ou igreja caseira, nós vamos chamar de RGs. RGs. Redenção em graça, RGs. Quando as células forem formadas, irmãos, os nossos RGs forem mudados, aí cada RG vai ter um nome. Então, por exemplo, RG Santo Amaro, vamos dizer lá que Deus deu a visão para um irmão de que no RG Santo Amaro vai se chamar RG Restaurando Vidas. Outro vai achar lá que, não, RG no centro vai ser RG Resgatando Filhos. E aí cada um vai ter o nome lá, para a gente poder acompanhar. O que é uma célula, tá, irmãos? O que é uma célula? Uma célula de uma igreja é um pequeno grupo de pessoas que se reúne regularmente, geralmente uma vez por semana, fora do edifício principal da igreja para alcançar o perdido. Se a célula se reúne para outra coisa, irmãos, é outra coisa menos célula, menos RG. Pastor, na nossa igreja, eu reúno em casa e a gente estuda a palavra, é grupo de comunhão. Dificilmente salva perdido, porque crente gosta de ficar perto de crente. Aí já vai alcançar os perdidos como? Por meio de pregação da palavra, oração, adoração, amizade entre os membros e visitantes. As células é um método da igreja crescer e discipular seus membros de forma mais pessoal e eficaz, promovendo o evangelismo e multiplicação de novos grupos. Então, essa é a ideia da célula. Se juntar em casa,
para poder pregar o evangelho de maneira organizada e simples. Glória a Jesus. Vamos lá. Toda célula, irmãos, precisa ter uma meta, certo? Viver sem sonhos, irmãos, é uma vida muito triste. Então, a gente tem que sempre viver com os sonhos, os nossos sonhos e os sonhos de Deus. E o maior sonho de Deus é resgatar o perdido. Então, toda célula tem que ter uma meta. Na verdade, não só uma célula, a igreja, como um todo, tem que ter a meta de alcançar o perdido. E essa igreja vai traçar estratégias para alcançar o perdido. Vai traçar estratégia para cuidar do seu povo. Vai traçar estratégias para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, tem que ter uma meta. E o que é uma meta, irmãos? Uma meta nada mais aqui está mostrando, né? Deus com certeza realizou maravilhas e bênçãos no ser humano no seu estado original. Uma vez que o pecado tomou conta do homem, ficou maldoso. Mas ele realizou uma estratégia para alcançar. A estratégia é um conjunto de ações e atitudes práticas e sequenciais para um objetivo. Irmãos, qual que foi o plano de Deus quando o homem pecou, irmãos? Depois que o homem pecou, qual que foi o plano de Deus? Qual que foi o plano de Deus quando o homem pecou, irmãos? Oi? Através do sacrifício de Cristo. Hã? Não entendi? Restaurar o homem, a humanidade, através do sacrifício de Jesus. Isso, aí Jesus fez isso paulativamente, né? Quando o homem saiu do Éden, deu para o homem roupas e uma promessa. Depois Deus deu para o homem uma arca. Depois Deus deu para o homem uma família. Depois Deus deu para o homem um tabernáculo. Depois Deus deu para o homem um templo. Depois Deus deu para o homem o próprio filho, resgatando, concretizando assim o seu plano de salvação. Então, Deus trabalhou sequencialmente em cima da meta que ele mesmo estipulou para a glória dele. Fala com o Radassa. Para a glória de Deus. Acho que é xixi. Então, aí, irmãos, vamos lá. Ok. O que é uma meta, irmãos? Isso aqui, irmãos, serve para a igreja, mas serve para a vida, tá? Uma meta, irmãos, é algo que você pode medir. Eu quero ser uma pessoa mais saudável. Não dá para medir muito, não. Eu quero diminuir o açúcar no sangue. Dá para medir. Eu quero ganhar dinheiro. Não dá para medir, não. Eu quero ganhar um tanto a mais. Dá para medir. Segunda coisa da meta, irmãos. A meta deve ser específica, clara e detalhada. Então, tem que ser uma maneira de você detalhar com clareza. Então, eu quero emagrecer. Então, eu quero emagrecer 3 quilos, fazendo caminhada. Essa meta, irmãos, tem que ser temporal. Eu quero emagrecer 3 quilos, fazendo caminhada até dezembro. E essa meta tem que ser alcançável. Eu quero emagrecer 3 quilos fazendo caminhada. Até amanhã, é impossível. Eu quero emagrecer 50 quilos fazendo caminhada. Até dezembro, é impossível. A meta tem que ser alcançada. Exemplo simples aqui, irmãos. Nossa meta, ler a Bíblia. O que nós fizemos? Começar no início do ano. Quando nós vamos acabar? No final do ano. É facilmente alcançado ler a Bíblia. Nós queremos batizar uma alma até dezembro, para a glória do Senhor Jesus Cristo. O que nós estamos fazendo? Pregando sobre isso. O que nós estamos fazendo? Orando sobre isso. O que nós estamos fazendo? Discipulando pessoas para isso. Então, irmãos, a meta tem que ser mensurável, específica, temporal e alcançável. Se não alcançarmos, eu fiz a meta, tudo o que eu queria fazer, se não alcançar, simples, irmãos, vamos refletir onde foi que nós falhamos. Até isso é bom. Você consegue ter pontos para identificar onde que foi ou não foi. Então, a nossa igreja está trabalhando com metas. Nós temos metas, principalmente metas de salvação, né? Metas de alcançar vidas, metas de formar os irmãos. Por exemplo, nós somos 16 membros. Eu quero que no final desse curso nós temos 16 líderes. Essa foi a meta que eu coloquei no meu coração, em nome de Jesus Cristo. Até o final desse curso, que é o final de novembro. Amém? Vamos lá. Irmãos, por que nós temos que ter metas, irmãos? As metas nos desafiam.
E aí eu volto a falar, irmãos, não só para a vida, não só para a igreja, mas para a vida, irmãos. Viver uma vida, o que vinha acontece, irmãos, não é bíblico, não é saudável, e é o plano do desânimo. Então, não, eu vou ver o que Deus tem para mim. Nunca foi isso. O homem faz planos e Deus dá o último passo. Buscar o Senhor e realizar os desejos do seu coração. O Senhor vai mostrar qual é a boa e perfeita vontade dele, mas tem que buscar. Então, irmãos, metas nos desafiam. Metas nos desafiam. A nossa irmã Nicole já trabalhou com vendas, a nossa irmã Ana já trabalhou com vendas, a irmã Jaque já trabalhou com vendas e sabe o quanto que metas desafiam a gente. Então, metas nos desafiam. Existem metas que são horríveis, mas existem metas que nos fazem ser melhor, pessoas melhores. Então, a gente sempre andou com metas. Em algum momento, a nossa família esperava a gente andar. Se passou do tempo de andar e não está andando, fica preocupado. Esperou a gente ler, falar. Se não falou depois do tempo, fica preocupado. Ler, escrever, casar, irmãos, construir uma família, alcançar o seu terreno, a sua casa própria. Então, irmãos, é natural. Ficou bom, filho. É natural. Crescer no ministério. A pessoa está 200 anos na igreja. E a igreja, a pessoa não flui nada. Já começa a ficar preocupante. Então, metas nos desafiam. Vamos lá. Beleza. Olha aqui, irmãos. O Saul não conseguiu vencer porque não cumpriu uma meta simples. Deus virou para ele e falou assim, moço, eu não quero que tenha mais amalequitas. Acabou com esse negócio de amalequitas. Acabou com esse negócio de amalequitas. Eu não quero mais amalequitas. E ele simplesmente não cumpriu uma meta simples. Irmãos, nós estamos no tempo da graça, irmãos. Mas quantas coisas que Deus falou com você, isso não vai te condenar. Mas quantas coisas que Deus colocou no seu coração e você simplesmente desobedeceu. Deus te deu a missão, te deu o local, te deu pessoas, te deu recursos, e você simplesmente, por um monte de desculpas que você acha que funciona, desobedeceu. Então, meus amados irmãos, a maior missão que Deus nos deu foi alcançar vidas. Deus nos deu essa missão, Deus nos deu uma vida toda. E essa vida toda, irmãos, pode durar 80 anos para alguns. Essa vida toda pode durar 40 anos para outros. Então, nós temos que pegar de Deus essa missão, essa meta de sermos um multiplicador do evangelho, alguém que ama, alguém que leva. Irmãos, não é só meta por meta, não, irmãos. É obedecer àquele que tanto te amou e fazer valer. Em nome de Jesus. Metas são essenciais, falta de novo. Ok. Quando a gente fala de metas, irmãos, existem aqui alguns perigos. O que é o perigo? Não sei se vocês já ouviram essa frase. Se não for fazer perfeito, eu nem faço. Se não for fazer direito, eu nem faço. Alguém já ouviu essa frase assim, irmãos? Alguém já ouviu falar isso aqui? Quem já ouviu essa frase? Eu. Lá eu já ouviu? Quem já ouviu? Ninguém nunca ouviu, irmãos? Isso. Amém. Isso parece ter um grau de excelência, mas, na verdade, a pessoa está se escondendo atrás da situação, porque o mundo não é perfeito. Oh, meu Deus! Deixa eu dar uma notícia para os irmãos. O mundo não é perfeito. O mundo não é perfeito, irmãos. Então a pessoa assim, eu vou fazer, se não for desse jeito. Irmãos, não vai. Idealismo não funciona. É melhor feito do que perfeito. E no caminho a gente vai melhorando. É a vida para tudo, irmãos. Não só para o ministério, mas a vida. Segunda coisa, a pessoa que tem um sentimento tão depressivo que ela tem medo de pôr meta e fracassar. Então ela sempre vive com temor. Não vou falar nada, não, vai que eu não consigo. E se conseguir? Olha que beleza. Então, irmãos, existem tantas pessoas que... Tem pessoas que têm medo de entrar no relacionamento e o relacionamento dá errado. Tem pessoas que têm medo de entrar na faculdade e a faculdade dá errado. Tem medo de envolver no ministério dá errado. A pessoa vive só com medo. Só com medo. Então, a pessoa nunca consegue traçar um plano. Se for para dar certo, vai dar. Isso não é um fundamento bíblico. Jesus sempre foi intencional. A palavra foi intencional. Então, as minhas metas não devem ser guiadas por temor. As metas não devem ser guiadas por temor. Tudo na vida que envolve Cristo vai envolver fé. Segundo problema de metas, irmãos, é competição. Não, eu vou fazer porque a nossa igreja tem que crescer mais que a igreja do lado. Não, eu vou fazer porque eu vou cantar mais que fulano de tal. Eu vou fazer porque eu tenho que ser melhor. Irmãos, no reino de Deus não é competição. Eu lembro que quando a gente estava reestruturando a redenção em graça,
Ó, pra você ver, irmãos, tem gente que toma de graça, sem precisar, né? O pastor Evaldo foi conversar com um dos pastores da nossa antiga igreja, e falou o seguinte: ó, moço, eu fui convidado, eu vou assumir uma igreja, tal. Aí o pastor viu assim: então você vai competir contra a gente, é? Você vai abrir uma concorrência? Aí o pastor falou: não, pastor, no reino não tem concorrência, não. No reino é um ajudando o outro. É tanto, irmãos, que a gente não usou o nome da nossa antiga igreja, mesmo que a nossa igreja antigamente tinha mais, hoje tem menos, foi criando o corpo, para não ter o mínimo de competição. A gente podia ter colocado lá o nome da nossa antiga igreja, mas tipo assim, não, nem no nome a gente quer parecer que está competindo. Então, eu não vou falar agora não. Então, irmãos, não pode competir. Sentimento de competição. Segunda coisa, irmãos, motivação errada. Motivação errada. Eu vou fazer porque eu quero me sentir bem, servir e fazer a gente sentir bem, mas a motivação errada. Eu quero fazer porque eu quero ser visto. É natural que quem trabalha muito é visto, mas é uma motivação errada. Eu vou fazer porque o pastor está me cobrando. Fazer. Agora, outra questão de motivação errada que a gente tem que tomar cuidado, irmãos, é o seguinte. Irmãos, se eu não tenho um coração totalmente puro e eu vejo uma necessidade, irmãos, é melhor fazer. É melhor fazer. Pastor, o que é isso? Porque às vezes, irmãos, não é que seu coração não é puro. Às vezes o inimigo usa isso para te parar. Ah, não, Lucas, você está pregando porque você quer que os irmãos te elogiem. Pois é. Mas enquanto isso, o que eu faço? Eu vou repreender isso e vou pregar. Porque antes eu pregando do que eu parado. O reino de Deus ganha mais com eu pregando. Ah, não, você tem que parar de fazer isso, você quer se mostrar. Não, talvez eu queira me mostrar, mas eu vou repreender esse sentimento de orgulho, de querer aparecer, e vou pregar, e vou fazer, porque o reino cresce mais. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém? Não é um ativismo por ativismo, não, irmãos. Mas é você não deixar parar por qualquer coisa. Ai, meu Deus. Irmãos, quanta gente que eu já vi parar. Ai, é porque eu não estava me sentindo bem. Ah, não sei o que lá. Irmãos, existem casos extremos de sobrecarga. Mas, irmão, o reino de Jesus não veio para a gente fazer se sentir bem, não, irmão. É você fazer eu vi uma frase da pessoa que nem é ímpia. É você fazer o que é certo e se sobrar tempo, você fica feliz. É isso. Então, irmãos, claro que o evangelho nos dá paz, nos dá alegria, mas é isso, irmãos. Fazer a vontade de Deus. Vamos lá. E as metas nos desafiam. Ninguém sobrevive e se desenvolve sem desafios novos e interessantes. Esse aqui, eu copiei esse slide aqui novamente. Ok. Amém, irmãos? Até aqui? Até aqui, tranquilo? Amém. Glória a Jesus. Estamos caminhando para o final e eu vou passar um desafio, não. Vou propor uma coisa para os irmãos. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de muitas coisas novas. E não tem como, viu, irmãos? Não tem como. Vai gerar mais trabalho. Então, não tem como. Deus vai te dar graça para você se organizar aí e vamos vencer em nome de Jesus. Vamos lá. Como que a gente alcança as nossas metas, tá, irmãos? Primeira coisa, irmãos. Nós temos metas para a igreja, vai ter metas para células, vai ter reunião de líderes para a gente acompanhar o coração do líder e o trabalho dos líderes. Vamos lá. Primeira coisa, assuma as metas estabelecidas para a sua célula. E comece a planejar ações que fará. E como fará? Isso indica o quanto você deve avançar a cada semana. Então, toma posse, irmãos, e faz um plano de como resolver. 2, destine responsabilidade específica para cada membro. Nós vamos estudar sobre os membros da célula mais adiante. Cada pessoa da sua célula, do seu RG, da sua igreja caseira, irmãos, deve estar envolvido em alguma coisa. Terceira coisa, veja semanalmente se vocês estão caminhando em direção a esse alvo. Quarta coisa, incentive os membros a trazerem novos membros. E quinta coisa, irmãos, ore diariamente para alcançar essa meta. Irmãos, pergunta simples. Você entendeu o que é a vontade de Deus? Entendi. Então, irmãos, ora por isso todo dia. Trabalhe por isso todo dia. Faça isso acontecer por todo dia. Nós estamos
num período de discipulado, e eu já tomei muito não. Já tomei muito não. Já me ofereci, irmãos, para entrar mais, para eu me oferecer, irmãos, assim, eu estou contando para os irmãos, que eu sei que os irmãos estão na mesma coisa. Eu já coloquei na minha agenda de atrasar no serviço para ver se eu conseguia discipular alguém de manhã cedo. A pessoa disse, não, então tá bom, Deus vai me dar outro. Não tem importância, não. Deus vai me dar outro. Então, já muda a agenda, Deus vai me dar outro. Não, Deus vai me dar mais discípulo. Eu vou ter mais discípulo, a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, ore por isso diariamente. Jesus, eu sei que o Senhor quer salvar almas, então nos dá uma alma. Confirma o novo plano do Senhor para redenção e graça, meu Pai. Nos dá uma vida para batizar, me dá uma alma, Senhor, para integrar o teu corpo, para discipular e fazer crescer para a glória do Senhor Jesus Cristo. Porque uma vida pode ser o mundo inteiro. Ok? Beleza, irmãos. Tendo uma meta, irmãos, uma coisa que eu aprendi é que a missão do líder é repetir. A missão do líder é repetir. A missão do líder é repetir. A missão do pai é repetir. A missão da mãe é repetir. Irmãos, nós somos adultos. Já faltam poucos slides para a gente concluir, tá, irmãos? Para os irmãos não ficarem. Nós somos adultos, irmãos. Mas, irmão Renato, o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo, pastor. Irmão Renato, o senhor trabalha na empresa do senhor tem quantos anos? Tem 10 anos e meio. Glória a Jesus. Irmão Renato, nesses 10 anos e meio, assim, por alto, jogando baixo, assim, quantas vezes o gerente já reuniu para organizar as coisas aí? Ué, para organizar mesmo, nenhuma. Mas faz umas reuniões para falar algumas coisas, não é direto. Vou chamar, melhor, senhor. Vamos lá, senhor. Com quanto tempo o gerente reúne para tentar chamar a atenção do pessoal? Assim, gente, vamos chegar no horário. Gente, vamos sei que lá. Gente, o caminhão. Gente, quantas vezes que isso acontece? Ué, agora que entrou essa gerente, toda segunda-feira ela faz uma reunião. Irmão, então, e tá falando de adulto, irmão. Tá falando de adulto. Uma empresa que vai acabar quando Jesus Cristo voltar. Todo dia reúne, irmãos. Então, a missão de um líder é repetir. Irmãos, vamos orar. Precisamos orar, irmão. Precisamos orar. Aqui, meus irmãos, a irmã Kézia repete 300 milhões de vezes para os meninos as coisas. A missão é repetir. Uma hora vira cultura. Quando virar cultura, fica mais fácil. Mas até virar cultura, a missão é repetir. Amém? Amém? Glória a Jesus. Muito Amém. bom. E, irmãos, quando a gente começar a nossa células, irmãos, vai ser o seguinte: toda a nossa célula vai ter uma missão. O que é a missão, irmãos? De, após um ano, multiplicar de maneira saudável. Então, irmãos, nós estamos fazendo esse curso aqui, com a graça do Senhor Jesus Cristo. Daqui 6 meses, os irmãos vão estar indicando novas pessoas. Os irmãos vão indicar novas pessoas para fazer esse curso, para poder abrir outras células para Cristo. Então, irmãos, nós não vamos ficar com o coração apegado. O rebanho que Deus nos dá, nós vamos orar, cada um dos líderes da nossa igreja, vamos orar para que eles cresçam e verem outro rebanho para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, vai ser nossas metas. No dia que a gente se reunir, irmãos, lá na aula 8, na aula 9, quando as células estiverem organizadas, quando os RGs estiverem funcionando, com nome, com líder, com vice-líder, com secretário, anfitriões, nesse dia os irmãos vão me dar uma data e vão falar: Senhor, pastor, a nossa célula vai se dividir, multiplicar, na verdade, em tal dia, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Daqui um ano, irmãos, exato, se o Senhor não voltar, dia 23 não, porque vai dar numa quarta-feira, mas daqui um ano, lá em setembro, em outubro, nós vamos fazer uma festa para louvar a Deus pelas pessoas que foram batizadas, pelas pessoas que foram salvas, pelas pessoas que foram impactadas pela vida de cada um de nós, no modelo que o Senhor está nos dando. Então, irmãos, a nossa célula é isso. Daqui um ano, para a glória do Senhor Jesus Cristo. No mínimo um ano, né? Glória a Jesus. Muito bem.
Não há dúvidas que a Bíblia fala de multiplicação. A Bíblia deixa bem claro sobre multiplicação. Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. A parábola de Marcos 6, do 30 ao 44, nos fala que Deus multiplicou os pães. Deus nos multiplicou os pães, irmãos. Mas antes de multiplicar os pães, Deus mandou que o povo se organizasse para receber a multiplicação. Então, irmãos, as almas serem salvas, irmãos, não é um aspecto humano. É impossível um homem salvar o outro. É impossível ter uma vida espiritual forte pelo poder da persuasão. Mas o que nós vamos fazer, irmãos? Quem multiplica é Jesus. Quem salva a alma é Jesus. Quem transforma o pecador é Jesus. Mas o que eu posso fazer? Eu posso pregar o evangelho. Eu posso criar uma estrutura para que as pessoas tenham maiores condições de ouvir o evangelho. Eu posso trabalhar para eu trazer pessoas para perto de mim, para que vejam o poder do evangelho em mim. Eu não tenho o poder de multiplicar, mas eu tenho o poder de fazer com que todo mundo sente de 50, de 50, de 100 em 100, para receber a multiplicação. E você pode dizer um amém por isso, irmão? Amém. 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 Irmãos, uma coisa que infelizmente tomou conta dos crentes espirituais, vamos dizer o seguinte, que nem são tão espirituais assim, é o medo, irmãos, de serem, eu estou limitando o espírito, de eu não estar dando espaço para o espírito, de eu ser tão intencional que eu esteja bloqueando o trabalho do espírito. Irmão, geralmente as pessoas que querem sempre momentos espontâneos são pessoas que odeiam a disciplina. E o poder de Deus se manifesta, irmãos, de maneira clara e poderosa através da disciplina, irmãos. Os irmãos estavam reunidos no mesmo lugar, orando por horas, no mesmo lugar, por 10 dias. Disciplina, 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 disciplina. Então, irmãos, o que nós vamos fazer aqui, irmãos? O nosso culto, irmãos, Deus pode mudar a rotina? Pode mudar a rotina do nosso culto. Ele já mudou algumas vezes, mas o que nós acreditamos? Deus gosta de oração. Então, a gente chega e ora. Deus gosta que o povo adora. Então, nós adoramos. Deus gosta que toda a igreja participa. Nós damos alguma oportunidade. Nós esperamos ser cheios do Espírito Santo. E que a gente ora pelo Espírito Santo. Então, nós queremos salvar almas. Então, agora as palavras são palavras que geram vida. Verdades que geram vidas. Pregações que geram vida. Que é a série de pregações que nós estamos pregando agora para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, não vamos cair nesse pensamento do diabo. Não, está ficando muito mecânico. Não está ficando mecânico, não, está ficando organizado. Nós estamos fazendo o povo sentar. Nós vamos esperar Jesus mandar o alimento, a multiplicação, e glória a Jesus por isso. E aí, irmãos, para terminar, essa vai ser a máxima da nossa igreja. Não só da nossa igreja, irmãos. Isso aqui é uma máxima de muitas igrejas no mundo, no Brasil. Cada membro da nossa igreja, irmãos, é um ministro. Cada membro da nossa igreja é um ministro. Cada casa, irmãos, é uma igreja. Cada casa é uma igreja. Cada líder, irmãos, é um missionário. Cada um dos irmãos são um missionário. Nós vamos viver um avivamento, irmãos, um avivamento. E diferente dos avivamentos dos outros séculos, que nós podíamos dar nome aos pais dos avivamentos, irmãos, nós vamos viver um avivamento sem rosto. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo simples para os irmãos aqui, para a gente poder orar e caminhar por fim. Eu vou falar um nome. Eu queria saber se os irmãos conhecem esse nome. O nome do pastor é Paulo Mazzoni. Paulo Mazzoni. Alguém já ouviu falar dele? Alguém já ouviu falar? Sim ou não? Sim ou não? Não? Não lembro. Ok. Eu achei que vocês iam lembrar que eu mandei uma mensagem esses tempos atrás sobre o amor que ele pregou. Pastor Paulo Mazzoni é o pastor, irmãos, só dar um exemplo, irmãos. Pastor Paulo Mazzoni é o pastor da Batista Central. Pastor Batista Central. Lá em 2000, mais ou menos, ele estava em crise, porque a igreja tinha 500 membros e caiu para 300 membros. Eu não sabia como fazer. E aí, irmãos, o que aconteceu? Ele foi buscar de Deus direção, foi buscar de Deus direção.
E aí Deus deu para ele esse modelo de células, de pequenos grupos, de igrejas caseiras. Ó, pra vocês terem noção, vou contar isso para os irmãos. E aí, irmãos, hoje a igreja dele tem 2.400. Tinha 20 anos atrás tinha 300 membros, hoje tem 2.400 células, pequenas igrejas. Irmãos, um ministério que a gente admira muito, os irmãos admiram também, Jesus Cop, amém? Glória a Deus com Jesus Cop, glória a Deus com Jesus Cop, glória a Deus com Jesus Cop, amém? Quem curte? Alguém curte Jesus Cop? Pois bem, a estrutura da igreja de Jesus Cop, tirando as conferências, é toda baseada no modelo do pastor Paulo Mazzoni. Hoje se conta, irmãos, que por causa dessa estrutura de ganhar almas, essa frase é dele, cada membro um ministro, cada igreja, cada casa uma igreja. Irmãos, conta-se aproximadamente nos últimos 25 anos, irmãos, aproximadamente 70 mil células no Brasil, quase 1 milhão de almas salvas. E ele diz o seguinte, irmãos, eu sou um líder muito comum, eu não tenho habilidade nenhuma, eu não tenho nada de especial, nada de extravagante, nada de, oh meu Deus, os irmãos nem vêem ele na mídia, os irmãos vão ver agora o que eu estou falando. Então, irmãos, é um avivamento sem rosto. Nossa igreja vai crescer, irmãos, vai crescer por quê? Não vai ser por causa do pastor Lucas, não vai ser por causa da ministra Nicole, vai crescer porque cada membro vai ser um ministro, cada uma das nossas casas vai ser uma igreja, cada um dos irmãos que estão sendo capacitados hoje, vão assistir essa aula, serão um missionário, um avivamento sem rostos. As almas vão chegar e falar assim, você é filho de quem? Não sei, eu só sei que eu estou aqui para a glória de Deus. Amém, amados? Amém? Amém. Glória a Jesus. Irmãos, Deus abençoe. Eu quero 2 coisas aqui, irmãos. Quero agradecer a irmã Ana, que fez esse trabalho excelente, muito bem. Depois, se alguém tiver um tempo essa semana, eu estou precisando de alguém que me ajuda com Canvas. Eu posso fazer? Posso. Mas se eu fizer, eu vou estar gastando o tempo que eu tenho para estudar a palavra. Então, irmão, se alguém tiver uma disponibilidade de mexer com Canvas, se ofereça, tá? Tem uma missão para você. A irmã Ana serviu muito bem, fez material excelente, é só continuar, porque a irmã Ana tem várias outras demandas para também. Segunda coisa, irmãos. Eu estou participando. Eu posso, Glória, então amém, Nico. Vai me ajudar assim milhões, tá? Aquela questão, aquela coisa simples, tá? Canvas, é uma coisa. Amém, Nico? Eu te passo a instrução amanhã. Irmãos, é aquela coisa simples. Eu posso fazer? Posso. Eu tenho habilidade de fazer? Tenho. Mas eu gastaria algumas horas de que eu não tenho. Então, eu teria que sacrificar em alguns lugares para poder terminar. Então, Deus abençoe. Irmãos, questão simples. Nós já estamos no final. Irmãos, eu estou lendo um audiobook. Se você já leu, é uma bênção, tá, irmãos? Eu estou ouvindo um audiobook que chama Uma Vida com Propósito. 40 dias para mudar a sua vida. Um dos melhores livros da cristandade, tá, irmãos? Um dos melhores livros da cristandade. Então, nós estamos num ciclo, irmãos, nós estamos num ciclo da caminhada cristã, da nossa igreja, que nós queremos ganhar almas e não queremos esquecer dos irmãos. Nós queremos ganhar almas e não queremos esquecer dos irmãos. Nós vamos avançar nos 2 campos. Nós vamos crescer sem abandonar o pastoreio, certo, irmãos? Então, de 15 dias, os irmãos estão recebendo uma mensagem minha, a gente troca uma ideia, e em nome de Jesus Cristo, depois nós vamos aumentar isso. Deus vai nos dar novos pastores para a igreja. Então, irmãos, eu aconselho os irmãos, os vídeos são curtos, tá, irmãos? O maior é 25 minutos. Se você quiser fazer esse propósito, me chama no privado, que eu vou mandar o link para você, em nome de Jesus Cristo. Me chama no PV que eu vou mandar para você, porque eu quero que a nossa identidade em Cristo seja muito firme para esse novo tempo que nós estamos vivendo. Tá bom, irmãos? Então, se você quiser fazer esse propósito, 40 dias, só ouvir cada dia um pouquinho do audiobook, viu?
irmãos, façam isso. Quem é o autor é Rick Valley. Rick Valley tem um livro. Ô, irmãos, eu já vou orar, irmãos, mas a gente não pode chamar ninguém de burro, não, sabe? Mas eu fui pouco sábio. Eu já ganhei esse livro anos atrás e eu tinha tem no Spotify, mas eu vou te mandar, irmã. Eu vou te mandar também. Amém. Para Deus. Irmãos, eu tinha um péssimo hábito. Eu tinha um péssimo hábito de ganhar livros e dar os livros antes de ler. E aí, depois de um tempo, eu descobri, irmãos, que Deus estava querendo me instruir. Deus abençoe. Então, não, eu sempre dou as coisas. Sempre vai passar por mim, eu vou dar. Mas, irmãos, e aí, irmãos, esse livro chegou até mim. Para, Léo. Para, filho. Esse livro chegou até mim anos atrás. Olha para você ver o quanto que talvez eu atrasei a obra de Deus. E aí, irmãos, eu peguei o livro e dei. E aí, é isso. Tirem suas conclusões. Então, dê, irmãos. Mas primeiro, se você entende que chegou até você, usufrua para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, quem quiser participar desse propósito, hoje eu estou no dia 3 desse livro, mas os irmãos podem começar. Não é nada assim. Vai ter outros propósitos que eu quero que os irmãos peguem firme, mas eu gostaria que nós pegássemos firme, tá bom? Se você tem interesse de participar, tanto você que está agora, quanto você que vai assistir a aula depois, irmãos, me chama que eu mando para você, tá bom? Amém? Vamos orar em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. A irmã Ana não tem microfone, então vou pedir para a irmã Nicole. Ore por nós, irmã Nicole, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou pedir outro favor, irmãos. Se você sentiu falta de alguém na aula de hoje, manda uma mensagem. Não deixe esse papel só para o pastor, não. Manda uma mensagem assim: eu sei que você estava ocupado, eu sei que alguma coisa, mas eu senti sua falta na aula. Tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Ore por nós, irmã Nicole. Vamos, Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso Pai, graças te damos, Espírito Santo de Deus, por mais um tempo que tivemos de aprendizado e de direção. Sabemos que o Senhor tem movimentado, Senhor, todas as coisas e pedimos a Ti sabedoria, Pai. Que em nome de Jesus os nossos pés estejam firmes no propósito que o Senhor tem para a sua igreja nesse tempo. Pedimos a Ti para que cada dia mais as portas venham ser abertas. Já apresentamos diante do Senhor as almas, Senhor, que seremos responsáveis como líderes, como ensinadores, como ministros, que o Senhor já conhece, Pai. Visite ela, Senhor, nesse tempo, em nome de Jesus. Temos certeza que vamos viver grandes experiências com o Senhor nesse tempo. Te agradecemos, Jesus, e te pedimos para que permaneça no coração de cada um, Senhor, a certeza daquilo que o Senhor tem plantado, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. E glória a Jesus. Foi um tempo maravilhoso. Vou parar a gravação aqui. Tá bom, meus amados? Parar a gravação.